Então já começamos o vídeo assim, moto do Ed, pra ressuscitar um puta de um tempão e um mecânico lá que não deu atenção pra motoca. Galera, a gente sabe como funciona, né? Então às vezes, né, veio pra mim de oficina, não vou falar de oficina, não gosto de falar mal do trampo de ninguém, né? Ó, sem embreagem ninguém tá aqui. Pelos meus testes tá sem centelhamento, então tem que ver o que tá acontecendo aqui, carburação. É isso aí, galera. Passar um aviso aqui, pessoal que tá perguntando cadê o grupo de São Paulo. O grupo de São Paulo eu encerrei, tá, galera? Infelizmente, por conta de alguns, né, é mais fácil encerrar o grupo de São Paulo e ficar só com o grupo total da Lendas Racing, que é o clube da Suzuki lá. Por quê? Por conta de fofoca, por conta de diz que me disse, por conta de muito pessoal falso, né? O pessoal fala, se discute com o Thiago, alguma coisa assim, ele tira do grupo. Ué, o grupo é meu, eu faço o que eu quiser com ele, não é verdade? Então o pessoal começa com essas malícias de tipo, o grupo é deles, ou a comunidade é deles, querer mandar ou editar alguma coisa. E comigo não funciona, não sei como funciona com outras pessoas, mas a comunidade e o grupo são meus, né? E eu administro da melhor forma possível que eu achar. Também não sou perfeito, né? Não tem como agradar todo mundo, infelizmente. Então é isso, galera. Tô com o clube da Suzuki lá, geral, né? Clube da Suzuki Bandit. E é isso. Bora lá começar essa lasanha que tá bom, tem parada. E vamos ver se eu dou jeito nela. Seguindo aqui, então, a gente vê que os coletores até que estão bons, né? Aparentemente não estão com fuga, vou tirar, vou limpar, vou montar novamente. A caixa de ar dele é a que mais sofre, galera. A caixa de ar sofre mesmo, tá? Tem que fazer não, temperatura e tudo mais. Olha como é que ela cede, fica torta, né? Aí também dá uma boa lavada aí, certo? Aparentemente, a moto dele só precisa de um bom carinho, né? Nada demais, é um carinho mesmo. Dá aquele então, dá uma olhada aqui nessa pinça traseira, né? Como eu disse, veio de outro mecânico, tem algumas coisas pra fazer, né? Você vê umas gambiarra aqui, ó, o cara fez. Né? É isso aí, vamos dar uma olhadinha. Não tá vindo faísca, então tem que saber entender por que não tá vindo faísca. Esses cabos aqui que só Deus, né? A gente vê que não é da lasanha. O pessoal fala de Fusca serve? Serve. Twister serve? Serve, vai ficar bom. Bom, aí é sugestivo, porque esse cabo é feito pra cá, né? Que é igual o da, inclusive é quase a mesma resistência do da Falcon injetada. Tá? Se colocar aqui da Falcon injetada, ele vai ficar certinho, só vai precisar fazer essa borracha aqui. Certo? Essa borracha, você corta um pedaço de borracha, corta o meio lá e fica certinho. Isso aqui é só para não entrar sujeira diretamente. Mas essa sujeira, ela sai por aqui por baixo, tá? Aqui embaixo tem um drenozinho, ela sai. Então, bora lá dar uma boa olhada, limpar nessa lasanha, deixa ela zero. Carburação aqui, a motoca do Ed. Então, para começar aqui, tem bastante resíduo. Eu acho que quando eu abrir vai ter novidade. Muito resíduo, só de virar ele de ponta cabeça, né? Para tirar um pouco do excesso. O que eu vejo aqui? A tampa dele foi obstruída, né? Eu acho que possivelmente porque não fizeram a carburação para esse amiguinho aqui. O que acontece? Eu já expliquei, mas vou explicar de novo, porque todo vídeo é inédito, né? Tem gente que não vê a situação. A moto, ela não se acerta sozinha. O carburador é algo mecânico, tá? Analógico. Então tem que fazer uma carburação especial para esse filtro, porque tá entrando mais ar. Mais ar, se não entrar mais combustível, a moto dá falta, a moto não vai andar bem. Então tem que fazer uma carburação especial para esse filtro. O cliente optou em fazer ela estágio 2. Então vou dar uma boa pimentada, vou mudar ponto. Essa moto já tem filtro, já tem vela, já tem escape, né? A ponteirinha. Então vou fazer um trampo aqui top. Tá vendo? E socorro. Bora. Aqui é que tem gambiarra. Isso dá medo, porque eu já abri uns e aqui dentro tá quebrado. É foda. Isso aqui passar pro cliente, né? Que altera valor. Né? E isso aqui, nossa senhora, gente, isso aqui é dor de cabeça. Às vezes compensa, tá trabalhando bem, não vai influenciar em nada. Às vezes compensa deixar assim, tá, galera? Eu tô falando que esse tipo de carburador aqui é dificinho de achar inteiro. Ele quebra as laterais dele, ele quebra aqui, ele quebra essas partes aqui. Fora que o grande maioria deles que eu pego tá espanadíssimos, né? Então é embaçado. Mas vamos lá, diagnóstico aqui, olha que bonito. É embaçado. Então a moto não vai dar acerto assim. Às vezes isso aqui pode até estar contido lá dentro, e depois a gasolina expandir borracha, vai saber. Mas a princípio é um carburador sujo, um carburador precário e um carburador antigo, maltratado, né? Foi muito maltratado pelo mecânico. Então o carburador limpo, já pré-equalizado, né? Eu equalizo no olho mesmo, depois eu coloco na moto e passo a máquina direitinho, né? Aquele vacômetro. Então, principais coisas aqui que o pessoal deixa de observar na hora de montar, na hora de fazer manutenção, né? Esse carburador é um carburador um pouquinho mais complexo, da B12 2002 para frente. É um carburador mais simples. Deixa eu baixar aqui um pouquinho o volume. É um carburador mais direto. Então aqui, observa muito claramente se todos estão encaixados e fixos. Não adianta só estar encostado. Quebrou, vai dar problema? Vai dar entrada de ar? Vai, galera, não fica bacana. Igualmente, esses caninhos da equalização. São eles que dão acesso dentro do carburador para ter equalização. Para quem não sabe, então vou dar uma explicação rápida. Equalização nada mais é do que deixar uma borboleta alinhada com a outra. As quatro tentando abrir junto. Então tá bom. Então vamos lá. Tem um pessoal que fala que um é mestre do outro, que não sei o que lá, que um é mestre. Gente, informação básica. Soltando ou apertando esse carburador, essas duas borboletas trocam de posição. Apertando esse aqui, as duas borboletas trocam de posição. O ajustando do meio, as duas borboletas de cá com as duas borboletas de cá trocam posição. Então, enquanto esse parafuso faz com que uma vá para frente e outra para trás, você soltando ou apertando, eles fazem um movimento contrário. Esse lado também, o do meio faz com que essas duas borboletas vão para trás ou para frente, dependendo de como você gira, e igualmente essas. Entenderam a situação?
Aí fica mais fácil de equalizar, né? Dá pra você fazer uma prévia equalização no olho e rodar? Dá sim, galera. Dá, e cara, tem moto rodando até hoje que auxiliei pro interior, e a moto sem problema algum. Então vamos lá. DPS, ele só aumenta um pouco o ponto, mas ele não vai influenciar o funcionamento da moto. Ela vai ligar, vai acelerar e vai ter o limite normal dela de giro e tudo mais. A única diferença é que ela não vai avançar um pouco mais o ponto. Digamos que a moto não vai ter o mesmo desempenho no final, não agora. No final dos RPM, ela não vai ter, sei lá, 2, 3 cavalos a mais. Olha isso que eu tô falando, muita coisa, porque o avanço de ponto pelo CDI é nada, dá pra alterar bastante, né? Na personalização, na preparação, eu aumento, eu faço a mudança ali eletronicamente com compostos, né? Muito legalzinhos, compostozinho que eu troco lá do CDI, né? E passa a aumentar um pouco mais esse ponto, tanto quanto também a mesa lá junto com a bobina de pulso. É uma mágica, né? Que é passada de geração em geração. Então, mudando de assunto, tá aqui as guarnições. Essas guarnições eu tenho guardado há muito tempo, então vou dar uma olhadinha, vou passar a mão com ela, curiosidade, tá? Tem carburadores que eu monto sim, com um pouco de silicone nessas borrachas, até porque esse silicone ele impede que o álcool haja nelas, né? E às vezes quando você vai abrir para fazer uma certa manutenção, você já tem que trocar elas craquelam, né? A borracha ela craquela quando ela fica com muita gasolina, vaporização e tudo mais. Então, dá pra molhar assim na cola? Dá, pô. Vários carburadores que eu abro aqui tem um monte de cola, mas um monte mesmo. Se o cara fechar bem, se o cara não deixar ir combustível para dentro da cuba, não tem problema algum, né? Ou o mecânico fala, mas a borracha vai derreter e vai para dentro do carburador. Conversa quem quer ganhar dinheiro, entendeu? É a mais pura verdade. Cara, tem um cara aqui que tá dando grau na rua, que tá enchendo o saco. Bom, guilhotinas, elas têm que sempre ficar fixadas, tá? Tem um pessoalzinho que maceta um pouquinho alumínio no carburador, é um também esqueminha antigo, ou coloca um fiozinho de nylon aqui e ali, que faz com que essas guilhotinas aqui, parte das guilhotinas, fiquem fixas, né? Guilhotina é o pistonete, galera. Na minha época era guilhotina, né? Ou suporte de guilhotina, tem um monte de nome, né? É o encaixe da guilhotina. Guilhotina, no caso, esses carburadores aqui já não são mais, né, de guilhotina, é uma função aqui pro pistonete correr certinho. E aí também, junto com essa parada aqui que nos observa, desculpa galera, tem também a parte aqui do afogador, que abre os 4 simultâneo, tá galera? Ele dá a passagem direta pro combustível daqui e auxilia uns 30 a 40% aí, vai, a mistura, né? Então se você ligar sua moto somente no afogador, quer dizer que ela tá praticamente original, tá? Carburadores originais, ou mais próximo do original, ou com uma mistura mais pobre, tendem a funcionar a primeira partida só com isso aqui. E aí depois que a moto estiver bem quente, é que a moto começa a funcionar normalmente sem o afogador, né? Entre 3, 4 minutos ligado direto. Como é um motor Sachs, a moto Edge, 1 minuto com ela ligada já tá top. Essa moto ela foi tirada, né, o cavalete central dela, então não tem como esquentar ela já em primeira marcha. Eu recomendo fortemente que vocês façam isso até para lubrificar a parte da embreagem, parte das engrenagens do câmbio e tudo mais. Aqui, eu já dei um bom talento no motor dele, já limpei, lubrifiquei, vocês viram nos vídeos anteriores que tava um nojo, lavei a caixa dele, lavei os coletores, aqui eu faço por excelência, faço por carinho, não cobro esse tipo de trabalho. Já resolvi o problema da elétrica dele, né, infelizmente alguém fez uma maldade no chicote dele junto com o CDI, arrumei lá os fios direitinho, a moto voltou a dar partida, agora eu vou colocar o carburador e vou ver como é que a moto fala, né, o que a moto trabalha comigo. É basicamente isso, galera. Quis fazer esse vídeo um pouquinho mais longo explicando a situação, porque tem vídeos que eu faço corrido, né, mais pra mostrar que moto de cliente eu tô fazendo, a moto do Eduardo, do Rodrigo, do Joacir, entendeu? E aí eu quis ajudar um pouquinho mais o pessoal com os toques aí. A caixa dele tá bem empenada e tem uma outra coisa também que me deixou bem chateado. Toda a caixa ela tem esses coletores de ar aqui, né? Carburador aqui no meio e tal, tudo certinho. Bom, esses coletores aqui não são desse carburador, né? Não é dessa caixa de ar, não é nada. Esse coletor aqui é da 2002 para frente, ou seja, ele não dá o encaixe preciso. Ou seja, eu vou ter que fazer uma equalização, uma carburação especial para o modelo dele, porque praticamente vai ficar a caixa de ar atmosférica. A não ser que ele encontre isso aqui, ou que ele queira colocar filtro de ar cônico. Mas é isso aí, eu vou primeiro montar o Bura, ver se está funcionando e ver o que ele fala comigo. Porque aqui agora deixou um pouco chateado. Então a borracha não encaixa lá, o carburador dele tá bem, a caixa de ar dele tá bem empenada. Mas, né, às vezes eu acerto na quantidade aqui, né, na ciclagem boa já. E vamos ver como é que fica. Chegou a hora! Tá meio sumido aqui no YouTube, né? Mas tô sempre por aqui, moleque. Para comigo, meninas magrelas anêmicas! E Macarena! Uai! É isso aí, galera! Desse modelo de carburador aqui, a molinha é bem fininha e pequena, não é muito grande não. O importante é ter as guarnições ali. Bora trocar esse cabo também de acelerador assombroso. Gostei do carburador, essa mangueirona de injeção aqui, ó, de 600 metros. Geralmente o cinegrafista bota mangueira grande aí pra dar na hora de colocar no tanque. Sabe como é que funciona, né? Achou que não ia aparecer, né, moleque? Bora lá. Após eu fazer a giclagem do carburador, ver se ele tá realmente bom para aproveitar ele, né? Então constatei aqui que eu ainda consigo salvar o carburador. Dei uma alinhada nas borboletas, fiz pistonete, fiz giclagem. Eu decidi ir pro nojo que tava aqui e virar um funileiro, né? Então quebrei aqui a Durepox que tinha em volta. Vou abrir aqui, ó, porque totalmente solto, né? A gente sabe que tem umas guarnições aqui dentro. Vou abrir esse carburador no meio.
Eu não queria abrir, porque muitas das vezes isso daqui já tá uma gambiarra tão grande que na hora que abre não tem volta, ou é muita gambiarra e eu decido não fazer o carburador, né? Mas tá indo bem até agora, vou abrir o bura e vou ver se eu consigo só trocar o O-ring. Se for só trocar o O-ring, maravilhoso. Tira essa peça daqui, dá uma escariada nela ali na bucha, deixa ela lisinha, sem essa do epóxi que tem aqui do capiroto, né? Arrancar isso aqui também, tentar fazer bonitinho, da melhor forma possível. E é isso aí. Então estou de comunicação agora aqui com o carburador. Tem que alinhar ele de novo, fazer todo o sistema novamente para deixar ele zero. É complicado, mas pelo menos a partir do meio eu consegui recuperar já, né? Dá pra unir eles, fazer os testes pra saber se tá bom. Então tinha bastante sujeira que o cara tentou colocar lá dentro, né? Gente, eu tenho que fazer, ó, o bagulho duro, ó, duro. É foda. Pelo menos recuperei as peças, fiz os olhinhos, colocar lá direitinho, o olhinho bem grosso. E é isso aí. Carburador prontinho então, troquei aqui, troquei os olhinhos aqui de dentro. Ele passou uma espécie de resina nesse tezinho, né? Esse tezinho é bem difícil de achar. Então aqui já tá trocado as O-rings e tal, troquei o O-ring, dei um acabamentinho nele pra ficar bonitinho, outro visual o carburador, né? Agora é lavar tudo novamente, né? Deixar tudo no esquema e testando as declarações até dar certo com o filtro de ar dele e a caixa original. Ia colocar filtro de ar cônico, mas tá difícil de achar. Então vai ficar meio que um atmosférico, mas na própria caixa de ar dele. Carburador no lugar, uma moto 90, é o primeiro modelo, é 96, 98. Ela tá até que conservada. Essa moto tem uma pinça dianteira de 4 pistões, modelo Nissin, não é Tokiko, né? Tá com um Coyote, essa moto é uma estágio 2,5, tá galera? Não chega a ser estágio 3, que não alterei cabeçote, mas alterei ponto. Fiz uma carburação especial e o que eu tô pra falar pra vocês aqui é sobre vela. Essa vela aqui é uma grau 7, né? EA9, né? O que isso significa? É uma vela intermediária, não é uma vela tão fria, mas tão quente. É uma vela boa pra esse motor 1200, né? Ah, sim, eu preferia uma de lítio grau 9, né? Queima melhor, mais durabilidade, né? E uma vela mais fria. Nosso país é um país tropical, né? Tá cada vez mais quente. Então pra que uma vela quente? Naquela época até que, né, cogitava a situação, mas com o lugar cada vez mais quente, então fica complicado. Graças a Deus essa moto aqui já veio com essa vela boa, vela nova, né? É uma vela NGK original. Então vamos lá, os dois cilindros da ponta, eles estão levemente carbonizados, mas não com óleo. Muito bacana. Só que os dois cilindros no meio estão com óleo. Significa o quê? Redentor de cabeçote ou anel, tá? Anel de pistão também faz isso. Não tem que fazer, tem que abrir devido à grande quilometragem da moto, ou às vezes o desgaste, tempo, tudo isso, né? Corre no motor e tem aquela ênfase em desgaste prematuro ou não, dependendo do jeito que você usa, do jeito que você cuida, né? Trocar óleo, um combustível bom. Quem sabe que isso aí é cuidado com a lasanha. Então, às vezes também, se tiver molhado muito, parte de cima pode ser guarnição da tampa, tá? Vai essa junta na tampa e no meio de cada buraco da vela também vai uma junta, uma guarnição de borracha. E os anéis dos parafusos também que fazem vazar pela tampa. Sempre fique de olho lá, se tá vazando por cima já sabe. Se tá a parte de baixo daqui com óleo, é motor. Fala aí galera, beleza? Suportezinho no peito, bora dar aquela voltinha com a lasanha. Olha que daorinha. Agora ficou melhor, hein? Eita, nós!
Ó, ficou gostosinho agora, mano. Só que mesmo assim ainda é ruim pra caralho pra gravar, né, gente? Ficou legal, ficou legal. Tá chuviscando pra caralho em São Paulo. A embreagem dela tá ignorância, mano. Esses manetinhos esportivos aqui, sabe? Olha. Então tá aqui, galera, Encerrada Motoca, estágio 3, espetacular. Muito forte mesmo. Motoca às vezes até é bom ligar ela com um pouquinho acelerando assim pra dar uma limpada aqui, ó, porque o bagulho é louco. Olha isso. Cacete, mano. Você é louco. Até a próxima, galera.